Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Mais do que Palavras e esse é o quadro Milagre da Manhã. Estamos aqui agradecendo a Deus pela oportunidade de abrir os nossos olhos. É claro que para muitos isso é uma coisa comum, normal, mas para aqueles que são gratos pela vida, sabem muito bem que abrir os olhos a cada manhã, de fato, é um milagre. Nós tivemos esse privilégio, né, Alessandra? E isso é o que nos mantém alegres e felizes em saber que Deus nos guardou em um anoitecer e tivemos um amanhecer aí com a presença de Deus, com a alegria do Espírito Santo. Nós vamos continuar a nossa meditação no livro de Tiago, capítulo 2, e eu quero que você prepare o seu espírito para que a palavra de Deus ela venha entrar em você, dentro da sua consciência, para que você entenda o que o Senhor Jesus quer falar para você. Bom dia a todos, uma excelente manhã para vocês, um excelente dia, que esse dia venha ser produtivo para cada um de vocês e que essa palavra venha fortalecer a cada um de nós, que Deus venha nos ensinar o que Ele quer que a gente aprenda nesse dia de hoje. Tomando um golinho, um cafezinho, nós vamos realizar uma oração, porque nós precisamos da ajuda de Deus. É Deus que tem que contar com a gente, com as palavras que saírem da nossa boca, que sejam as palavras dele, que não sejam as nossas palavras, que não sejam palavras vãs, mas que seja algo para acrescentar na sua vida, porque palavras existem muitas por aí, cada um quer ter a oportunidade de falar, as redes sociais estão entupidas de pessoas falando o tempo inteiro, mas nós precisamos de Deus, para que Deus fale através de nós. Nós temos que ser esse instrumento para transmitir, levar à luz as pessoas que estão na escuridão. E já alerto a vocês, nós não vamos falar de religiosidade, nós vamos falar da fé prática, a fé viva, a fé que agrada ao nosso Senhor Jesus. E já peço para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aí o seu like, faça o seu comentário nos vídeos, porque tudo isso mostra que você está conectado com a gente e realmente está fazendo sentido tudo que nós estamos trazendo aqui para você. E também o YouTube, ele tem um algoritmo. Se as pessoas não interagem, ele vê como se não fosse um conteúdo bom, então ele não transmite para as pessoas. Mas se está te ajudando, então com certeza é um conteúdo bom, então comente, curte, compartilha, que vai chegar para mais pessoas também. Porque tem muitas pessoas que precisam aprender mais da palavra de Deus, absorver a vontade de Deus. Então nos ajude nessa corrente do bem, a levar a palavra a todas as pessoas, a evangelizar as almas. Nós vamos realizar então essa oração. Se você puder pegar a sua Bíblia para orar com a gente, deixar aberta no livro de Tiago, a gente vai meditar Tiago capítulo 2, eu já vou falar o versículo, mas nós vamos pedir a direção de Deus. Se você não pode fechar os seus olhos, está trabalhando, você está no carro dirigindo, escutando esse vídeo, não pode assistir, mas está escutando, então só se mantém em espírito de oração que Deus ele vai alcançar você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, é um privilégio podermos estar aqui e compartilhar com cada pessoa a palavra do Senhor. Nós não conseguimos ver quem está conectado com a gente, mas sabemos que o Senhor é Espírito. E o Senhor está vendo cada pessoa nesse momento. Pessoas que estão passando por momentos difíceis, que já acordaram com problemas, com situações para resolver. Pessoas que nem sequer dormiram à noite, estão com dores. E que estão buscando um alívio para a sua alma. Uma aflição, um medo, um desespero. Que o Senhor venha trazer a paz do Senhor para cada lar, cada família, cada pessoa que agora está com a gente nessa conexão de fé. Vá à frente, Espírito Santo, para que nós venhamos falar aquilo que o Senhor quer falar. Não que a nossa vontade seja feita, mas que a vontade do Senhor seja feita aqui, na nossa vida, na vida de cada pessoa, como é feito no céu. Nós te louvamos por mais um amanhecer, entregamos essa meditação nas mãos do Senhor. Graças a Deus. Amém. Muito bem, então vamos
a essa meditação. Vou tomar mais um golinho. Antes que esfrie. Vamos então à meditação? Tiago capítulo 2, no versículo, nós lemos o versículo 10, paramos no versículo 10, que fala: porque qualquer que guarda toda a lei e tropece em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Isso ele está se referindo em relação a não tropeçar, aquele que vive pela lei. Se ele transgredir alguma coisa da lei, ele vai ser julgado por aquilo. Às vezes está cuidando de um ponto e está deixando o outro. Né? Isso está cuidando para não matar, mas está atraindo. Então, quando a pessoa se dedica, isso vale muito para os judeus que vivem ainda na lei, muitos deles ainda vivem na época da lei, como no passado. Então, essas palavras está sendo referida a essas pessoas que cuidavam ser zeladores da lei, né? Cuidavam à risca para não errar, mas acabavam deixando as suas brechas. E aí ele fala também: meus irmãos, que aproveita se algum disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? É uma pergunta. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aí a gente consegue entender uma coisa aqui. E eu posso falar com propriedade, porque isso é uma coisa que nós vivenciamos, eu já vi isso muitas vezes. Usar essa expressão, essa palavra, a fé sem obras é morta. Você tem que ter obras. As obras, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para Deus. Ensinando as pessoas, muitas vezes, tem que fazer, como se isso fosse o mais importante. E, infelizmente, nós vemos que isso criou-se na mente das pessoas, dos supostos cristãos ou frequentadores de igreja, que fazer as coisas é o suficiente. Mas você vê que tem muitas pessoas que se preocupam em fazer, mas esquecem disso aqui, ó. Antes desse versículo tem uma explicação. Antes desse versículo tem uma palavra que ela mostra o contexto de toda essa mensagem. A fé sem obras ela é morta. E ele traz aqui, Tiago traz uma expressão do quê? Se o teu irmão tiver fome e você falar para ele, vá em paz, e não dá para ele as coisas necessárias para a sobrevivência ali, o alimento, o pão, vai resolver o problema desse irmão? Adianta você chegar para esse irmão e falar para ele assim, vá em paz que eu estou orando por você. Vai resolver o problema? Ele está com fome. Naquele momento ele está precisando do alimento físico. Ainda que você vá dar para ele o alimento espiritual, mas o alimento espiritual é mais importante. Eu dou alimento espiritual, eu dou a palavra para ele, vai alimentar o espírito dele, mas ele vai continuar com fome. Se você não estender a mão de alguma forma, eu não estou dizendo para você sustentar essa pessoa, mas pelo menos o quê? Ajudar de alguma forma. Quantas pessoas que às vezes estão no teu ambiente cristão, ambiente espiritual, que estão precisando de ajuda. De alguma forma, mas você faz o quê? Vira o rosto. Você não quer se envolver, você não quer entrar dentro da vida da pessoa.
Mas Deus está orientando aqui para você, para mim, para nós, que se você faz isso, a sua fé, ela é morta. A sua fé, ela é morta porque você não está trazendo as verdadeiras obras. Não pense que fazer coisas dentro do templo vai substituir isso daqui. Se no momento da aflição que a pessoa está passando, a gente sentiu isso na pele nós sentimos isso. Estamos orando, vamos, graças a Deus, obrigado por aqueles que oram por nós. Mas nós passamos um momento de luta, de guerra, Deus nos sustentou, como tem nos sustentado até agora, mas há momentos que a gente precisava do quê? De um apoio. Mas infelizmente o que a gente escutou? Não, estamos orando, ou aqueles que nem sequer se envolveram. Bloquearam. Bloquearam, recebemos bloqueios. Exclusão. Não é mais dos nossos, esse aí não é mais dos nossos, deixa ele de lado, que não é mais dos nossos. Aí, como a gente estava conversando agora há pouco, e vamos compartilhar com você isso. Aonde é que foi que o evangelho se perdeu por conta de títulos? Se não tem mais o título, não é mais importante para o reino. Se perdeu quando, infelizmente, muitas lideranças começaram a se preocupar mais com isso, focar nisso. Aonde o título se torna mais importante do que a alma daquela pessoa. Todos nós somos passíveis a errar, a falhar, somos humanos. Quantos que agora assistem esse vídeo, Alessandra, que se sentem condenados, que se sentem perdidos, que pensam que não tem mais jeito porque frequentava o ministério A, B ou C e ouviu do líder dizer o quê? Não, esse aí não presta mais, esse aí se perdeu, esse aí agora tá jogado, esse aí não dá, nem vai mais de trás porque esse aí não tem jeito. Quantas pessoas passaram por humilhações, por situações difíceis e infelizmente agora estão aqui magoadas, ressentidas. Graças a Deus, eu louvo e agradeço a Deus que nós temos a presença dEle e que temos guardado o nosso coração. Entenda, o que nós estamos falando aqui não é desabafo não, mas é experiência, para você entender que as dificuldades vêm para todos, os momentos difíceis, as provações da sua fé, porque isso foi uma provação para a nossa fé. Nós vermos tudo aquilo, nós vermos as pessoas que diziam, não, pastor para cá, pastor para lá, pastor para cá, pastor, meu pastor, você via tudo isso, e quando vê, você não está mais com o título eclesiástico, já não é mais aquilo. Então quer dizer, serviam ao quê? Ao título? Ao título. Ou serviam a Deus? Isso mostra claramente que a pessoa, ela serve ao poder. Nós vamos falar um dia sobre isso. Os servos do poder, uma inspiração que Deus me deu aqui. Os servos do poder, que servem ao poder, não servem a Deus. E eu digo isso não apontando igrejas, mas num contexto geral. Nós vemos isso no quê? No mundo. No mundo a gente vê isso acontecer. Pessoas que estão preocupadas em servir o poder, aquele que tem o poder. Então esse aí tem algo para me dar. Inclusive a gente falou ontem, né? Se você não assistiu, entrou no ar o vídeo ontem, você pode acessar ali o episódio 5, você vai ver um pouquinho do que nós falamos. Mas o que é mais forte é isso aqui, ó. Se alguém tem uma necessidade, se o irmão tiver uma necessidade, e a gente, vai lá que vai dar tudo certo, tá? Tô orando por você. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Inclusive diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta, mas a obra que ele espera é essa. A obra que Jesus espera, que o nosso Senhor Jesus espera é essa, que nós venhamos nos importar, né, com o próximo. Às vezes a pessoa lá está tão preocupada em se destacar, em fazer coisas que não é aquilo que Deus está pedindo, né? Eu estava pensando, eu viajei lá no passado, a respeito dos escribas e os fariseus. Eles eram pessoas
que estavam sempre, entre aspas, se dedicando, sendo um bom exemplo de santidade, né? Estavam sempre no templo, sempre se preocupando com as vestes, para sempre estar direitinha, tudo direitinho, sempre mostrando ser um bom exemplo. Cuidando da parte externa. Da parte externa, mas na parte interna era completamente diferente. Eles não davam esse amor, eles não ajudavam os necessitados. Eles queriam se preocupar mais em fazer e fazer e fazer e mostrar uma religiosidade potente, mostrar que o que eles estavam fazendo era o que importava e que Deus estava se agradando do que eles estavam fazendo, ao ponto de odiarem Jesus. Jesus simples, sempre procurador o melhor, nunca excluiu ninguém. Se você olhar, quem eram os discípulos de Jesus? Eram pessoas simples, pessoas que tinham um histórico, muitas vezes, que não era bom. Jesus resgatava as pessoas, ele não olhava que tipo de pessoa ela foi, e sim moldava aquela pessoa, ensinava aquela pessoa com amor e cuidado. E a gente vê que isso hoje não está mais existindo. É raro, é muito raro isso. Porque se você for meditar na palavra de Deus e for de acordo à Escritura, analise a si mesmo. Você está sendo um verdadeiro cristão? Dá para quem tem e para quem não tem. Desprezar não está errado, não está ao contrário. É porque é mais fácil, né? É mais fácil pegar uma coisa pronta. É mais fácil. Difícil é formar, como a gente tem se dedicado a fazer aqui. Eu sei que muitos que vão acompanhar esse vídeo já sabem da letra, conhecem a Bíblia, talvez saibam até mais do que eu, né? Mas a gente não está preocupado com essas pessoas, eu estou preocupado com aqueles que são simples, aqueles que querem se transformar em cristãos melhores, que querem aprender o que é certo, o que é correto, o que agrada a Deus. Eu lembro que quantas dúvidas eu tive na minha caminhada, no início da minha caminhada, coisas que eu tive que aprender, me virar. Tive alguns instrutores que me auxiliaram, me ajudaram, tive pastores que me ajudaram. Mas muitas coisas a gente teve que aprender no dia a dia com experiências que teve. Mas a gente está aqui procurando ensinar para você o que realmente vai fazer diferença na sua vida. Então, não se preocupe, como a Alessandra estava dizendo, com o exterior. Jesus, inclusive, falava muito sobre isso. Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Então, infelizmente, muitos são bons no quê? No falar. Falar não é difícil. Você pegar a palavra de Deus aqui e falar, não é difícil. Mas o difícil é praticar ela de fato e de verdade. E ver, né, que no passado já era tão difícil, né? Tão difícil ser verdadeiramente um cristão. Hoje é muito pior, porque as pessoas, infelizmente, estão se enganando nas obras. Mas não é essa obra que Deus fala aqui. Não é essa obra que Deus ensina. Não é isso. Porque realmente a gente vê, às vezes, pessoas necessitadas, precisando de um pão. E a pessoa, eu vou orar, e nunca mais se lembra daquela pessoa. A gente sabe que às vezes tem pessoas que são aproveitadores, mas tem muitas pessoas sinceras. Não, é que às vezes elas estão no meio. Está dentro da igreja em silêncio. Não tem vamos vergonha. Tirar a igreja, está do seu lado e em silêncio, não fala nada. Porque sabe que se a partir do momento que a pessoa abrir a boca para falar que está precisando de um auxílio, ela vai ser criticada, julgada, condenada. A pessoa não fala, por quê? Porque não tem segurança. Não tem segurança de falar. Não consegue falar para as pessoas que eram para ser os irmãos. Normalmente, uma pessoa que está em um ambiente espiritual, ela espera que os irmãos da fé vão de fato abraçar e lutar junto com ela. Mas não é o que acontece. Por isso, para a gente finalizar, tu quer falar mais alguma coisa a respeito? Eu estava pensando também a respeito, estava falando sobre o título, né? Quando que foi que isso se perdeu também? Quando que foi que a alma é menos valorizada do que uma posição?
Como eu falei ontem, o dia que a gente morrer, a gente não vai levar nada dessa terra. É a alma que se mantém. E se a pessoa morre e vai para o inferno, a alma vai viver a morte eterna, com dores. E não é isso que Deus quer. Deus não quer condenar ninguém. Deus não quer maltratar ninguém. Mas a gente tem que andar de acordo com a vontade de Deus. Então, procure dar o seu melhor. Procure a fazer a vontade de Deus. A não só falar para a pessoa, vá em paz, mas dá aquilo que vai trazer a paz para a pessoa. A gente parou no versículo 19. E eu espero você nesse encontro especial. Nós vamos orar entregando nas mãos do Senhor essa meditação. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Meu Pai, graças eu te dou pela tua palavra. Ensinamentos que nós só recebemos quando estamos dispostos a fazer a tua vontade. O Senhor quer falar e o Senhor precisa de uma boca disposta a abrir e assim deixar sair as palavras que vêm do Espírito. Nos ensina a viver como está escrito, não fazer como os fariseus faziam na época, importando-se com a glória dos homens, dando esmola ao pobre quando todos estavam vendo, tocando trombeta para todos verem. E é isso que acontece hoje. Muitos querem que os outros vejam, mas esquecem que o Pai que está em oculto é que precisa ver todas as coisas. E que o Senhor possa ver os verdadeiros cristãos se movendo. Que eles sejam a luz nesse mundo, meu Pai. Aonde quer que esteja um cristão, aonde quer que esteja um servo do Senhor passando por momentos difíceis, talvez foi excluído do templo, excluído de um convívio, mas não foi excluído do Senhor. Que o Senhor seja com cada um deles, resgata os perdidos, meu Pai, para o teu reino. Que cada alma que se afastou está com a gente aqui em oração, nós oramos por eles. Que o Senhor venha curar as feridas, os corações feridos. Sim, meu Pai, as almas que estão perdidas, que se perderam por conta de pessoas, maus exemplos. Que o Senhor venha tocá-los agora e restaurar a vida de cada um deles. Nós pedimos isso ao Senhor. Faça a tua obra através de nós. Nós entregamos esse dia nas mãos do Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Que essa palavra faça sentido para você. E se você não conseguiu entender, assista de novo o vídeo, quantas vezes for necessária, e eu tenho certeza absoluta, uma hora o seu entendimento vai se abrir, você vai compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe vocês e até amanhã. Até amanhã. Amanhã estaremos de volta. Tchauzinho. Tchau, gente.